Você provavelmente já ouviu falar de imóvel na planta. Já passou por aqueles estandes com a promessa de esperar alguns anos e pagar um preço bem mais baixo para ter o seu tão sonhado imóvel. Mas qual que é a diferença do imóvel na planta para um imóvel que já existe? Como que o direito vê essa diferenciação? É sobre isso que a gente vai discutir hoje no PG On Air, e para isso estamos aqui com a Clarice e com o Thomas. Muito obrigado por virem, é uma honra tê-los aqui. Obrigada, João, por nos receber. Eu sou a Clarice Pérez, sou advogada associada ao PG Law. Eu sou Thomas, sócio do PGLO. Muito obrigado, eu sou o João Paulo e você está no PG On Air. Clarice, Thomas, obrigado. Estamos aqui de novo para conversar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, que é uma questão que tem surgido muitas dúvidas, né, a respeito, e hoje uma delas que são os imóveis nas plantas. A gente vê cada vez mais esse tipo de compra aqui na cidade de São Paulo, mas por todo o Brasil, e a gente pensa qual que é a diferença de se comprar um imóvel na planta e comprar um imóvel que já existe? A pergunta é muito boa, João. Eu acho que existem vários aspectos que precisam ser considerados aqui, mas o primordial é entender do que a gente está falando, né? É muito normal você ter a alienação, a venda de imóveis na planta, até porque você imagina que não é toda construtora que dispõe daquele capital inteiro para finalizar um empreendimento. Então, é natural que ela se financie com os próprios adquirentes. Como? Exatamente vendendo os imóveis na planta, arrecadando recursos imediatos que vão ajudar na conclusão daquele empreendimento. Então, é super natural e salutar que isso ocorra. Agora, quando você tem um imóvel que ainda não foi construído, né, um imóvel que está ali na planta, obviamente alguns problemas, alguns riscos surgem. Uhum. O mais evidente isso é se o imóvel a construção não terminar, Uhum. né? E se ela atrasar? Enfim, acho que são todos os aspectos que a gente vai hoje comentar, mas de fato são problemas, são preocupações que devem estar ali na cabeça de quem pretende fazer um negócio dessa natureza. Muita gente ainda tem receio, né? Que acha que pode ser uma operação arriscada. Mas como que a gente pode pensar nos riscos e nos benefícios dessa compra, por exemplo? João, eu vou trazer primeiro aqui os benefícios. Acho que todo Tá. mundo entende que a aquisição de imóvel na planta, como você já apontou desde o início, é uma oportunidade de negócio, né? Uhum. Normalmente é um imóvel que é vendido por um preço relativamente mais baixo, quando comparado com um imóvel já construído. Então, Uhum. aí além de você pagar um preço menor, a partir do momento que você tem as chaves na mão, o imóvel ele valoriza. Sim. Então, acaba sendo um investimento muito bom. Além disso, você tem a possibilidade de customizar o seu apartamento, a sua casa, da forma que você melhor entender. Basta fazer aí uma negociação com o construtor, né? E definir aí quais são os pisos, os acabamentos que esse Uhum. imóvel vai ter. É muito comum esse tipo de negociação aí no momento final aí de acabamento dos imóveis que são adquiridos na planta e estão prestes a serem entregues, né? E um outro ponto é que normalmente é um contrato mais simples, né? Na verdade, você está tratando de um direito obrigacional. A construtora se obriga a construir e entregar um imóvel para você. Então, os documentos eles são de uma análise mais simples. A construtora normalmente já tem um que a gente chama de um kit já com Uhum. toda a documentação, né? Os memoriais descritivos, as informações sobre a incorporação, tudo isso e facilita realmente a análise dos documentos. Os riscos, como o Thomas já trouxe aqui um pouquinho antes, no início da conversa, é do imóvel não ser finalizado, Sim. né? A construtora aí tiver um problema financeiro, um problema de capital de giro, não conseguir finalizar, ou eventualmente não conseguir finalizar no prazo, Uhum. ou o imóvel não ser exatamente aquele que foi prometido, Uhum. né, no momento da compra. Mas são situações que elas ocorrem no dia a dia, o comprador ele deve ficar atento a cada uma delas, mas normalmente não é um empecilho Uhum. que vai fazer a pessoa não adquirir um imóvel na planta. A oportunidade de negócio ela ainda acaba prevalecendo muitas vezes. É um medo que está um pouco no imaginário popular, né? Porque a gente imagina, isso o prédio não ficar pronto, mas cada vez menos, porque a gente tem visto que esse tipo de negócio tem prosperado cada vez mais.
e justamente porque existem algumas garantias, né? Algumas salvaguardas, sobretudo jurídicas. Quais são essas garantias legais oferecidas por um comprador que quer comprar um imóvel na Então, planta? João, você toca num ponto super fundamental, e especialmente quando a gente está falando de construção de apartamentos, etc., residencial, comercial, é, a gente vai verificar que a nossa legislação, com o tempo, ela foi se aprimorando, e eu acho que um dos aspectos fundamentais que trazem segurança especialmente para o comprador desse tipo de imóvel, é a criação do famoso patrimônio de afetação. Uhum. Sem querer também ser muito técnico, mas explicar a importância disso para quem está aqui nos assistindo. Basicamente, a criação de um patrimônio de afetação, ela pressupõe aquela ideia de que eu tenho a construtora A, né, construindo aquele empreendimento, então ela vai e afeta aquele patrimônio do empreendimento e recursos que ela tem, recursos que ela recebe, inclusive desses compradores, especificamente para aquele empreendimento. É como se ela criasse uma nova empresinha, a gente até geralmente existe mesmo essa empresinha, a famosa SPE, né, a Sociedade de Propósito Específico, e aquela SPE vai ter então o seu encontro de contas, de passivos, os gastos para a construção daquele imóvel e ativos, os recursos que são recebidos para aquele imóvel. E por quê? Para que aquilo tudo fique afetado dentro daquele empreendimento específico, de modo que se a construtora vai construir o edifício B, ok, ela vai fazer um outro empreendimento, vai afetar outro patrimônio para aquele empreendimento B, mas de modo que A não se confunda com B. Isso é fundamental, né? Porque se você imaginar, e a gente tem caso, a construtora pediu ali recuperação judicial, até foi a falência, é o caso célebre da Incol. E aí, né? Como é que fica? Já que tá todo mundo tudo num Tudo bolo misturado, só. Então, quando você vai adquirir um imóvel na planta, isso é fundamental. Você entender como que societariamente, digamos assim, foi construído, foi constituído aquele empreendimento. Como que a construtora está focando o negócio. Se ele está bem individualizado, ótimo. Se ele não está, aí é um ponto de preocupação, acho que é um sinalzinho que acende e que deve ser analisado com maior cuidado. Outra questão são as garantias em relação à entrega, né? A efetiva entrega daquele empreendimento. Então você tem muita atenção nos contratos, geralmente vem aquele contrato meio padrão já da própria construtora, em relação a cláusulas que vão dizer qual que é o prazo. O contrato tem que ter, você vai entregar esse empreendimento quando? Ele tem que ter data. No caso de não entregar, quais são as penalidades? Vai ter multa? Não vai ter multa? Existe um prazo de carência? Você pode não entregar, mas na data tal, mas até 90 dias nada pode ser feito contra você. Geralmente esse tipo de cláusula também existe. Se não tiver, é bom que tenha. Então acho que isso é um aspecto fundamental de você ter ali. E acho que num aspecto mais abrangente, você vai ter sempre, né, a garantia da obra. Né? Essa é uma garantia que está lá no nosso Código Civil, 5 anos, contados ali do habite-se. Então, se durante aqueles 5 anos acontecer qualquer problema em relação à obra, né? Aí, obviamente, essa pessoa vai ter o direito de exigir essa reparação em face do construtor. Então, eu diria que acho que essas são as principais cláusulas da lei que a gente tem em relação ao contrato. Um ponto interessante que eu gostaria de acrescentar aqui na fala do Thomas é que esses contratos, por exemplo, quando vem da construtora para o consumidor que está adquirindo ali um imóvel na planta, um apartamento ou uma sala comercial, algo nesse sentido, a relação que existe entre o construtor e o adquirente é uma relação de consumo, né? Então, ela tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, que é realmente muito interessante para o adquirente, né? Alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, por exemplo, não entregou no prazo, não tem problema. Mais ou menos, né? Mais ou menos, assim. Mas Fala você pra tem. quem comprou, brincadeira. Mas na verdade você tem que entrar com a ação e o judiciário ele já tem um posicionamento consolidado de que você tem direito aos lucros cessantes, né? Então existe aí toda uma proteção legal que é conferida ao comprador, né? Então você tem a questão dos lucros cessantes, a questão da garantia da obra que às vezes a construtora não quer fornecer, né? E um
ponto que eu queria também chamar a atenção aqui é que são contratos de adesão, né? Então, normalmente a construtora vai lá, ela escreve o contrato, o consumidor ele não tem a possibilidade de fazer qualquer tipo de alteração nesse contrato. Ou ele aceita aquilo que está escrito, ou ele não compra. E, na verdade, a gente já identifica muitas situações no Poder Judiciário que as cláusulas que estão identificadas como abusivas, como ilegais, elas podem ser questionadas no Poder Judiciário. E aí é feita a avaliação de cada caso e o Poder Judiciário declara nula as cláusulas que elas não estão de acordo com a legislação. E isso muito sob a ótica do consumidor. Então, assim, ainda que você não tenha a possibilidade de fazer uma alteração no contrato quando você está adquirindo um imóvel na planta, quando você teve qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, procure um advogado, peça para ele fazer uma análise desse documento, porque eventualmente, ainda que não esteja escrito ali, você tem direitos que você pode buscar resguardar perante o Poder Judiciário. Legal, acho que ouvindo vocês, a gente tem um pouco a dimensão do porquê que essa modalidade acabou se tornando cada vez mais popular, né? Porque por mais que exista esse risco, a gente tem aí diversas salvaguardas, sejam econômicas, sejam jurídicas, ou sejam até de interpretações judiciais mais recentes. E pensando só para imaginando aqui em aspectos práticos. A gente tem esses aspectos jurídicos, mas a pessoa vai até o stand, ela resolve que vai comprar o imóvel. Quais são as etapas até ela de fato ter a chave na mão? Olha, você tem ali aquela primeira etapa, né, que é o início da construção, aquilo como eu comentei mais no começo. Geralmente a construtora ela não dispõe realmente de todo o capital para finalizar o empreendimento, mas ela já tem ali o memorial descritivo, já tem muitas vezes isso registrado na matrícula, o que vai ser o empreendimento, quantas torres, quantos apartamentos, metragem, esse tipo de coisa. Então já é possível você ter um conhecimento bem razoável do que você está adquirindo, inclusive conseguindo precificar isso no mercado, né? Nessa hora que você faz a conta que a gente comentou aqui do valor do imóvel, eu sei que esse imóvel no mercado ele vai valer 3x, então estou disposto já, ainda que com o risco de não construir, pagar X. Então acho que isso é importante. E aí, com a efetiva construção do empreendimento, você entra naquela fase da entrega das chaves, que aí você tem que ter o habite para que a pessoa possa realmente habitar naquele imóvel. O habite já pressupõe que você vai ter as matrículas individualizadas, e muitas vezes é nessa fase que também você deixa de tratar com a construtora, com a incorporadora, e passa geralmente a já tratar com um banco financiador, que às vezes é aquele que de quem você vai tomar os recursos para quitar o empreendimento, depois continua pagando para o banco. Então acho que essas são ali essas etapas gerais aí do negócio. Acho que é isso aí. Legal. Bom, acho que estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Acho que conseguimos já tirar muitas dúvidas do pessoal que está em casa e que já ouviu falar de comprar um imóvel na planta, ou que já pensou, ou que já até comprou, ou está, né, esperando esse imóvel ser finalizado. Então acho que só tenho a agradecer, Clarice e Thomas, pela participação. Obrigada, João. Obrigado, João. Eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, é só comentar aqui embaixo que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima!